Se nós pegarmos a palavra de Deus e lêssemos do início até o final, nós perceberíamos nela um convite essencial a toda a humanidade. Deus convida a todos a fazer um caminho com Ele, a seguir o seu projeto. Para fazer esse caminho, o ser humano deve acolher a sua palavra, deve acolher o seu projeto, que nós podemos dizer ou chamar de vocação. A cada um, Deus destinou uma vocação para o serviço, para construir um mundo novo. A primeira leitura vai nos falar que Deus nos chama a um projeto, e além de nos chamar a um projeto, Ele faz aliança conosco. Ele quer fazer uma aliança que seja algo que não se desfaça. Mas para que isso aconteça, é necessário que o homem mude o seu coração, mude o seu interior, criar em mim um coração que seja puro, um caminho de purificação, mudar a nossa mentalidade, entrar na mentalidade de Deus. Isso é entrar no projeto do Senhor, sair da nossa mentalidade mundana, que às vezes provoca divisões, egoísmo, entrar na mentalidade de Deus, que é amor, doação e comunhão. O Evangelho vai nos dizer que o fundamento de todo esse projeto é o amor, que se manifesta na dinâmica do grão de trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só e não produzirá frutos. Aqueles que seguem Jesus são chamados a fazer o mesmo caminho que Ele, assumir o projeto de Deus na obediência ao Pai, se doar a uma vida de amor, às vezes até mesmo deixar que morra em nós tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Jesus está falando que o homem tem que fazer uma conversão, mas não uma conversão exterior, mas uma conversão interior, uma conversão na sua essência, ao ponto de que o amor possa viver dentro do homem. É a lei que a palavra de Deus nos fala na primeira leitura. A lei que Deus quer colocar no coração de cada um não será mais escrita, mas habitará em cada um de nós. Para nós da congregação dos filhos do amor misericordioso, essa lei é aquilo que deve mover o nosso coração. Ser amor misericordioso. E a lição desse amor nós aprendemos justamente no que diz a palavra de Deus, em Cristo crucificado. Não há amor maior do que aquele que doa a vida pelo seu irmão. Cristo que se despoja totalmente para que todos tenham vida. Nesse período da Quaresma, nós somos chamados a fazer um caminho de conversão, mudança de vida, e a palavra de Deus é aquela que ilumina o nosso caminho, que possamos acolher a sua palavra, acolher o projeto de Deus e deixar que essa transformação aconteça em nós, não por nossas próprias forças,